todos. Hoje é a nossa primeira live falando sobre os homens da Bíblia, né? Eu até vou marcar aí, deixar registrado como hashtag 1, para você poder ir tendo acesso assim que você desejar. Então, vamos dar início falando sobre Adão, né? Obviamente, não tem como começar falando de outros homens, exceto o nosso Senhor Jesus, que vamos falar depois também. Então, para que vocês entendam, iniciando sobre a criação. Então, em Gênesis capítulo 1 fala sobre Adão. Diz assim: Deus disse, em Gênesis 1, verso 26. Preste bastante atenção agora, desliga as televisões, se isola de quem está aí conversando, ou quem não está prestando atenção nisso, porque isso implica o seu futuro. Acredite nisso. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará, olha o projeto de Deus. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais selvagens da terra. Assim Deus criou os seres humanos, à sua imagem e semelhança, a sua própria imagem. Então, você já viu aí que Deus criou tanto o homem, né, quanto a mulher, a sua própria imagem. A imagem de Deus, ela é perfeita. Quando fala a Bíblia que Deus nos criou a sua imagem, é para que você entenda que Deus, ele é muito mais além do que talvez você está acostumado a viver no seu dia a dia. Ele diz que você dominará os peixes, as aves, os animais selvagens. Então olha a autonomia que Deus entrega ao homem. Você concorda comigo? Inclusive no versículo 28 diz assim: então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, aves do céu e sobre todos os animais. Então Deus abençoou você. Você já é um ser abençoado por Deus. Você tem essa bênção de Deus. Talvez você não está usufruindo dessa bênção que Deus tem dado a você desde a criação. Então por que hoje nós vemos pessoas sofrendo, homens oprimidos, mulheres oprimidas, homens frustrados, que se sentem derrotados, fracassados, perdidos, não sabem como proceder na sua vida, como ser exitoso, não somente no trabalho, talvez no trabalho ou na sua empresa, você pode ser que seja uma pessoa de êxito, de sucesso. Mas e as outras áreas da sua vida? Cadê esse domínio que Deus ele outorga a você quando ele fala, né? Que Deus os abençoou, sejam férteis. O que é ser fértil? É dar frutos. Você tem dado frutos? Você, homem que me escuta neste momento, e mulheres também. Qual tipo de fruto você vem dando? Frutos bons, que se aproveitam, ou aqueles frutos machucados, aqueles frutos que às vezes no próprio fruto você já vê ali que existe algo podre. Está ali o fruto, mas é podre. Mau cheiro. Aquele fruto que ninguém quer. Então Deus, ele abençoou o homem e a mulher. Você é abençoado por Deus. E ele disse: sejam férteis e multipliquem-se, governem, dominem. E não é isso que nós temos visto. Nós vemos hoje em dia os problemas dominando as pessoas. Nós vemos hoje em dia a ansiedade dominando as pessoas. Nós vemos a delinquência, o sentimento ruim que vem dominando as pessoas. Então você tem que parar agora com tudo que você é, com tudo que você tem, com tudo que você já conquistou na sua vida, ou a pessoa que você seja.
seja importante, conhecido, público ou não. Para analisar a sua vida mediante a palavra de Deus. Eu estou lendo aqui para você que Deus criou você à imagem dele. Perfeito. Olha o que Deus fala no verso 31. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Então Deus, quando ele criou o ser humano, o universo, o sol, a terra, as águas, os mares, o dia, a noite, Deus fez tudo perfeito. A sua vida tem que ser perfeita. Se você diz assim, poxa, pastor Luiz Paulo, isso não está acontecendo comigo ainda. Pois bem, então, fique atento a essa mensagem. Enquanto o Espírito Santo vai falando aqui, você vai analisando a sua vida. Muito bem. Aí entramos agora em Gênesis capítulo 2, lá no versículo 15, onde fala assim: o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta. Era só para você tomar conta. Deus, hoje, isso não é passado. Ah, isso é Antigo Testamento. Não, isso é presente. Isso é na graça também. Por isso que Jesus fala, eu vim trazer vida com abundância. Essa abundância é o jardim do Éden. E cadê isso na sua vida? Então Deus, ele diz que colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e só para ele tomar conta. Mas Deus lhe ordenou, atenção, Deus lhe ordenou, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Aqui começa o motivo, a razão dos nossos problemas, do sofrimento da humanidade em um geral, eu posso dizer. Você veja que Deus, ele é disciplina. Deus, ele é muito bom. Deus, ele é pai. Deus, ele é amor. Deus, ele é bom. Deus é maravilhoso. Ele é o máximo. Ele é tudo de bom. Tudo que você não encontra e nunca encontrará em nenhum lugar, você vai encontrar com Deus. Contudo, Deus, ele tem as suas regras também. Então, vamos nos atualizar, já que nós estamos no século XXI, um século tão moderno, tão tecnológico, tão avançado. Então vamos avançar o nosso intelecto também, para podermos entender que o dono de tudo, o Criador, o que fez você à sua imagem e semelhança, o que deu a você domínio sobre as aves. Você pode observar os adestradores, né? Eles adestram as águias. Com assobio, a águia vem até o braço dele. Os adestradores, né? Eles ensinam os leões, que são animais selvagens, os ursos, os elefantes, os peixes. Então está mais do que provado que a palavra de Deus, ela se cumpre. Se cumpre tanto aquilo que é o bom, tudo aquilo que é bom, mas aquilo que é também, eu não vou dizer castigo, mas podemos dizer que sim. Porque Deus dá tudo como um pai. Mas se ele tiver que tirar, ele vai tirar. Você não duvide disso. E é isso que vem acontecendo. Está aqui escrito, continuando o texto. Então, né, Deus, ele disse, coma à vontade, no verso 15, Gênesis 2. Coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza você vai morrer. Você veja que Deus, até isso Deus deu a dar direção. Então tem pessoas que dizem assim, Deus é mau, como é que pode? As pessoas morrem de acidente, as pessoas ficam enfermas, as pessoas estão morrendo por aí afora e tudo isso. Deus não é mau não, querido. Vamos trazer para nós a responsabilidade dos nossos erros, das nossas falhas.
O sujeito vive fumando uma vida toda. Você está criando um tumor dentro de você. A pessoa vive embriagando-se diariamente. Está criando uma cirrose no teu corpo. Come desenfreado, seja frituras, né, gorduras, ou açúcares, doces. Quer dizer, você está criando. A culpa não é de Deus que as pessoas estão enfermas. Não, não é de Deus, não. O sujeito fica tomando anabolizante, fica se injetando algum tipo de droga. Então você vai ter consequências. Está aqui escrito. Deus, ele deixou o homem e a mulher no melhor. Isso é para que aconteça hoje na sua vida. Se você entender essa mensagem e colocar em prática, eu posso garantir a você, em nome de Jesus Cristo, que a partir de hoje você vai começar a comer do melhor, vestir o melhor, viver no melhor. Você vai ser um homem melhor, intelectualmente, emocionalmente, financeiramente falando, familiarmente, em todos os aspectos. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Então você veja que o autor dos nossos sofrimentos não é Deus e também não é o diabo, não. São as nossas escolhas. Porque Deus já havia ordenado a Adão e Eva a não tocar naquele fruto. Aí vem o diabo manifestado na serpente. Por que na serpente? Está aqui escrito, porque era o animal mais astuto que Deus havia criado. E hoje isso não é diferente, hein? Hoje não é diferente. Você pode observar que o diabo ele é astuto. Ele usa as pessoas que você mais ama para atingir você. O diabo ele usa as pessoas mais inteligentes para querer confundir você, para tirar a fé genuína de dentro de você e corromper você. Analise isso. Talvez você está aí, conversando, não com os amigos ou com familiares. Você talvez pensa que está conversando com pessoas que querem o teu bem, mas na verdade estão aí manifestados como a serpente estava manifestada, a ponto dela dizer: é claro que vocês não morrerão. Ou seja, querendo colocar Eva contra a voz de Deus. E isso acontece hoje em dia. Tem muitas pessoas, preste atenção, tem muitas pessoas hoje ao nosso redor que estão sendo usadas pelo diabo para colocar você contra a palavra de Deus, para tirar a pureza de você. Por isso que lá em Apocalipse, o Espírito Santo ele fala através de João, na profecia, ele fala assim: olha, eu conheço as tuas obras, conheço o seu trabalho, o seu árduo esforço. Você trabalha, você faz. Olha, contudo, o mais importante você perdeu, que é o primeiro amor. Então, continuando aqui no raciocínio, então você veja que essa serpente, o diabo hoje, ele continua falando conosco. Com Eva, ele usou uma serpente. Talvez com você ele usa um familiar seu. Pode ser seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, sua nora, seu cunhado, seu primo. Pode ser um vizinho, pode ser um colega de trabalho. Seja quem for. Qualquer pessoa, qualquer voz que fale com você, que gere dúvidas em você, com que diz respeito à palavra de Deus, com que diz respeito à obra limpa de Deus, você pode ter certeza
você está sendo enganado pela mesma serpente. Quem tem ouvidos que ouça. Verso 5. Olha só. Olha a serpente falando com Eva, ou seja, Satanás. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Quer dizer, né? O diabo ele trabalha para tirar a sua pureza. É como um casamento. O mal ele trabalha para você perder o respeito com seu cônjuge. Porque quando perder o respeito, acabou o casamento. Quando perder a pureza da sua família, dos princípios, daqueles momentos que você confraterniza, se você perder essa essência, acabou a sua família. Se você perde, por exemplo, aquele desejo de você dar o seu melhor no trabalho, de executar a sua tarefa, o seu ofício, de fazer com que a empresa cresça, se você perde essa essência de vestir a camisa, talvez você está em uma empresa, você trabalha, mas você não veste a camisa, você trabalha por um salário, você trabalha porque tem contas a pagar, você está errado. Porque quando a pessoa manda um currículo, ela coloca no currículo, eu faço qualquer coisa, faço horas extras, eu vou me empenhar, vou dar o meu melhor, estou disposto a aprender. Aí depois que começa a trabalhar, acha que já não precisa aprender mais nada, quer dizer, faz o oposto do que pensou. Sabe por quê? Porque o mal ele conseguiu corromper você. Isso acontece, você está entendendo, no trabalho, no seu casamento, na sua família, dentro da igreja. Não deixe isso acontecer. Se tem uma coisa que eu preservo, você pode acreditar, é a minha pureza diante do meu Deus. Diante das pessoas, nós somos difamados. Se Jesus Cristo, ele foi difamado, se ele foi chamado de blasfemo, de orgulhoso, de demônio, de ladrão, então tudo que falarem contra mim é um elogio. Nós somos privilegiados. Se você é difamado, perseguido, desprezado, abandonado, zombado por causa da sua fé em Cristo Jesus, você não tem motivos para estar tristes. Você tem que ficar feliz. Pode acreditar. Vai valer a pena. Bom, continuando aqui o nosso texto, que eu não quero estender essa live, espero que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração também. Então a mulher, no verso 6, a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Quer dizer, a mulher começou a cobiçar aquilo que não pertencia a ela. Cuidado. Você, homem, talvez você está cobiçando aquilo que não te pertence. Você também, mulher. Daí nasce a inveja também, que mais pra frente fala de Abel e Caim, lembra? Quer dizer, ela começou a desejar, ela viu que o fruto era delicioso. Sim, era delicioso, era bonito, mas não era dela. É o famoso... As pessoas hoje em dia elas querem olhar o que o vizinho tem, o que o outro tem, por que ele tem e eu não tenho, por que o dele é melhor do que o meu, olha a casa dele, olha o carro dele, olha o casamento dela, olha os filhos dela, olha para o teu, o seu é uma bênção também. E se não está sendo uma bênção, é porque você está cometendo algum erro diante de Deus, como Adão, porque Deus fez Adão e Eva à sua imagem. Deus deu tudo, Deus quer dar tudo para todas as famílias. Deus quer que todos tenham do bom e do melhor, já falei aqui. Então para de cobiçar o que não é teu, porque você vai se machucar. Vai ficar feio para você. Acredite. Vai ficar feio para você como ficou feio para Eva e para Adão. Então, continuando o texto, né, aqui fala, assim tomou do fruto e comeu, olha só, foi lá e comeu aquilo que não era dela. Tocou naquilo que não era dela. Depois deu ao marido, atenção homens, por isso que você tem que ser um homem de Deus.
Que quando o homem ele casa com uma mulher de Deus, amém, glória a Deus por isso. Então vocês vão crescer juntos. Agora, quando o homem ele casa com uma mulher, se envolve com uma mulher que não teme a Deus, olha o que acontece. Ela comeu, quer dizer, ela já fez algo errado, comeu o que não era dela e deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Aquele ditado, né, que as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é um fato. Então, se você convive com pessoas incrédulas, você está fadado a cair na fé. Se você convive com pessoas que ficam especulando a palavra de Deus, a fé sobrenatural, então você está fadado a naufragar na fé também. É questão de tempo, está aqui. Mais para frente eu vou falar de Sansão, que foi outro homem da Bíblia. Você já conhece, né, a história de Sansão. Um homem de promessa de Deus, mas com o tempo ele se corrompeu. Mas isso é mais para frente. Então, ela comeu e deu ao marido que estava com ela. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Tá vendo? Eles não queriam tanto abrir os olhos, não era isso que a serpente falou para Eva? Olha, vocês podem comer porque os seus olhos vão se abrir. Vocês vão conhecer toda a verdade como Deus, vocês vão conhecer o bem, o mal. Vocês vão deixar de ser bobo, em outras palavras. Está aqui escrito, naquele momento os seus olhos se abriram. A primeira coisa que eles viram quando os olhos se abriram, eles perceberam que estavam nus. Ou seja, perderam a pureza de Deus. Podemos dizer, é como a virgindade. Deixou de ser pura. Ali entrou o mal em Adão, ali entrou o mal em Eva. Quando eles olharam um entre si, eles já não viam aquele corpo belo, puro, como uma criança olha, sem maldade nenhuma. Eles já começaram a ver a nudez. Nudez é sinônimo de erros, de falhas, que todos temos. 9. Então Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? E ele respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Então aí começa, observe, quando um homem ele comete erros diante de Deus, quando você é empresário, você é engenheiro, você que é uma pessoa bem-sucedida, seja você quem for, um advogado, um professor, um pintor, seja você quem for, seja você a mulher que for, quando você comete um pecado diante de Deus, o medo ele entra em você. Você já cometeu algum erro? Lembra quando você cometeu algum pecado? Pode observar, o medo ele se apodera da pessoa, porque o medo não provém de Deus. O medo é maléfico, é uma semente lá da serpente. Esse era o propósito de Satanás, era tirar, né, o domínio do homem. Como Deus disse, vocês vão dominar, vocês vão governar as aves, os peixes, tudo. Satanás ele trabalhou e trabalha até hoje para colocar em você medo. Medo de usar a fé, medo de abandonar um erro, medo de abandonar um pecado, medo de assumir um compromisso com Deus. Ele coloca em você medo de você se arrepender dos seus erros. Olha só como é que são as coisas. Ele dá força para você continuar no erro, sabendo que você está afundando, regredindo, mas ele fortalece o seu ego, o teu orgulho. E quando se trata de você obedecer a Deus, você tem medo. Você diz que não pode, que não consegue, que é difícil, que não pode vir na igreja, que não consegue jejuar, que não consegue ser fiel a Deus. Você tem medo de, mas eu vou desagradar o meu marido, mas eu vou desagradar a minha esposa. Mas os meus amigos, eu vou desagradar os meus amigos. Você tem medo. Você vê que a serpente já dominou você.
11. Quem lhe disse, olha só, que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Deus fazendo ele lembrar daquela ordem que Deus havia dado. Versículo 12. O homem respondeu, atenção, hein? Agora atenção às mulheres. Se você casar com um homem desse, mulher, você está perdida. O homem respondeu, foi a mulher que me deste. Meu Deus do céu. Jogou a culpa em cima da mulher. Vale dizer, né, que hoje em dia sobra machistas, homens complexados, homens que têm inveja da própria mulher. Sabia que isso acontece comumente? Você tem que ficar feliz se a sua mulher ela é exitosa. Você tem que dar graças a Deus. Se você é um homem que talvez a sua esposa ela não vive a fé, não gosta de vir à igreja, não gosta de ler a Bíblia, não ora, não sai da boca dela palavras positivas, palavras de fé, então você tem que dobrar os seus joelhos e pedir misericórdia a Deus, porque senão você vai ter problemas. Você tem que lutar para que a sua esposa ela tenha desejo de buscar a Deus, não buscar uma religião, mas buscar a Deus. Mas aqui então, voltando ao texto, fala, né? Foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Já pensou, mulher, você casar com um homem desse? Um covarde desse? Que agride a mulher? Que insulta a mulher psicologicamente? Que abusa da mulher verbalmente, fisicamente? Não seja assim não. Se você é um homem que me escuta neste momento e você tem agido dessa maneira com a sua esposa, reveja os seus conceitos. Assuma a sua responsabilidade ou a sua irresponsabilidade. Assuma. É mais bonito. Deus vai te ajudar. Pode acreditar. 13. Então Deus perguntou à mulher. Aí Deus foi lá na mulher. Você vê que Deus ele é justo, né? Deus escuta o homem, mas ele foi escutar a mulher. E é assim que você tem que fazer. Esse é o senso de justiça. É você escutar os dois lados, sempre. Não é você sair escutando, fulano, você está sabendo? Porque olha o que aconteceu, porque falaram isso, é muita coisa que estão falando. Aí você cai igual um besta quadrado. Você cai no que te enganam. Você tem que ser como Deus ensina aqui. Está a prova que o próprio Deus que sabia de tudo, mesmo sabendo, Deus foi lá e escutou Adão. Depois ele foi lá e chamou a mulher e disse, o que foi que você fez? Ele foi escutar Eva. Aí ela disse, para piorar a situação, ela fala assim, a serpente me enganou. Foi por isso que comi do fruto. Quer dizer, Adão culpou a esposa, Eva, e Eva culpou a serpente. E você tem culpado a quem? Por desobedecer à voz de Deus. A quem você tem culpado? O governo? Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos? A quem você culpa? Muito triste, né? Mas é uma realidade. Adão desobedeceu a Deus e culpou a esposa. Eva também desobedeceu a Deus e culpou a serpente. Em outras palavras, eu sou santo. Tanto Adão quanto Eva querendo dizer para Deus, não, eu não tenho culpa de nada. Olha as consequências. Lá no 16. A mulher, ele disse, farei intensas as dores de sua gravidez, e com dor
você dará luz. Seu desejo será para o seu marido e ele vai te dominar. É por isso, mulheres, que vocês, não digo todas, mas segundo o texto, segundo a Bíblia, o seu desejo será para com seu marido e ele vai te dominar. É por isso que isso suele, né? Comumente acontece. A mulher, ela se humilha, se rasteja para um homem. Ela faz qualquer coisa para ter um homem. O homem a domina. Por causa do pecado de Eva. Por causa de uma decisão de Deus. Só tem um jeito de você mudar esse quadro, mulher e homem. É você, a partir de agora, dizer para Deus: ó Deus, a partir de agora eu vou mudar. Eu vou ser o Adão lá do princípio. Eu vou ser a Eva lá do princípio. O nascido de Deus, o que Deus criou. E vai obedecer a Deus, às ordenanças de Deus. Aí sim você vai ser uma mulher abençoada e realizada. Você será um homem de êxito. Continuando no versículo 17, e ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra. Por sua causa, por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você até comerá dos seus frutos e grãos. Com o suor do seu rosto, você obterá alimento, até que volte da terra da qual você foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Deus disse a Adão, ao homem. Por isso que nós, homens, hoje, se nós não trabalhamos, não comemos. Por isso que, homem, você que é marido, ou solteiro, pai, você que quer ter uma vida de qualidade nessa vida, nessa terra, você tem que ter compromisso com o trabalho. Vale dizer que hoje em dia isso é escasso. Nós vemos muitos homens como Eva, cobiçando o que os outros têm, querendo ter o que os outros têm, querendo ser o que outros são, mas não querem fazer o que os outros fazem. É muito comum isso acontecer. As pessoas querem ser o que somos, mas não querem fazer o que fazemos. Querem ter o que temos, talvez um cavalinho, mas não querem ser ou fazer o que estamos fazendo. Querem ter o que você tem, a casa, a família, o trabalho, a posição que você tem, a condição que você tem. Mas vê se eles querem ter o compromisso e a responsabilidade que você tem tido há anos. Não querem. Vê se eles querem sacrificar. Não querem. Vê se eles querem renunciar. Também não querem. Então, existe uma promessa. Essa promessa se cumprirá na vida daqueles que obedecerem a Deus. Estou provando para você que a criação de Deus é perfeita. E para finalizar, no 24, Deus fala: depois de expulsá-los, colocou querubins ao leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Então você veja que Deus não se brinca com Deus. Não brinque com Deus. Porque ele dá tudo. Mas se ele tiver que expulsá-lo, como expulsou Lúcifer do céu, sendo ele o braço direito de Deus, ele expulsou. Deus criou Adão e Eva e colocou no paraíso, deu domínio, deu tudo do bom e do melhor. Mas pela desobediência de Adão e Eva, Deus os expulsou. E hoje, na graça, para finalizar, Jesus, ele veio ao mundo, viveu, cresceu, ensinou, sofreu, foi humilhado, morreu por nós, ressuscitou, voltará para salvar os seus.
Mas você pode acreditar. Se você não obedecer à voz do seu pastor, que é Jesus Cristo, você vai ficar para trás também. Jesus, quando voltar, ele disse, quando ele voltar, ele vai levar as suas ovelhas, os cabritos vão ficar. Então você tem que tomar uma decisão na sua vida. Tá bom, meus queridos? Essa mensagem é para abençoar você, para que você entenda que Deus ele sempre quis e quer o melhor dele para sua vida. Tá bom? Meus queridos, sábado que vem, às 22 horas, eu vou estar aqui ao vivo com todos vocês. Homens da Bíblia, #2. Deus abençoe a todos. Um abraço. Compartilhe esse vídeo.